Olha, gente, na Semana da Mulher, a gente traz aí a última história de cearenses que são exemplos do que a força feminina é capaz. Hoje você vai conhecer duas adolescentes, alunas de escola pública, que sonham em transformar a vida das pessoas através da educação. Reportagem de Emanuela Braga, me dá imagens. Durante toda essa semana, nós mostramos aqui no programa a história de grandes mulheres, das mais variadas profissões e também idades. Mas aí você deve estar pensando assim, e as mulheres mais jovens? O que é que as mulheres jovens estão pensando para o futuro? Foi por isso que nós viemos até a Escola de Ensino Médio Dr. César Carlos. Hoje vocês vão conhecer a história da Arielle e da Betina, que vem despontando aí no cenário olímpico estudantil, porque uma quer trabalhar com pesquisa e a outra quer ser médica oncologista. Como foi que surgiu essa vontade de você estudar para biotecnologia? Bom, tudo isso surgiu quando eu, ainda pequena, decidi que eu queria fazer pesquisas neurológicas, né? Então, ainda pequena, e eu assisti alguns filmes, alguns documentários sobre pesquisas neurológicas, eu achava isso muito legal. E essa pretensão também pela área da saúde, também sempre foi uma área assim que eu gostei, porque eu via que eram pouquíssimas as pesquisas em partes neurológicas aqui no Brasil. E o tanto de pessoas que muitas vezes precisam de próteses aqui no Brasil, e muitas vezes não tem empresas que desenvolvem isso. E normalmente quando tem, são empresas de fora e que, né, possuem altos valores. Então eu pensei, gente, é uma grande necessidade no Brasil a gente ter essa área funcionando, essa área crescendo, porque imagina o Brasil ser referência na produção de próteses. Imagina o tanto de pessoas no Brasil que possuem alguns problemas e que elas, né, conseguirão alcançar sua solução de uma forma muito mais simples, né? Exatamente. Então, é uma necessidade brasileira, né? É uma necessidade no Brasil a gente ter esse desenvolvimento tecnológico, ter esse desenvolvimento em pesquisas neurológicas. Aí, Betina, eu queria que você também me falasse, né, dessa sua vontade pela medicina. Ela surgiu de uma hora para outra? Como foi? Bom, desde pequenininha eu tive sempre o incentivo da minha família em eu observar os meus parentes, que alguns deles passaram por problemas com o câncer. Então, eu via que era uma coisa que eu queria atuar. E como eu escrevo livros... Vejam só, ela já escreveu 12 livros, viu? 12 livros foram escritos pela Betina e a Betina só tem 16 anos. Quando eu era pequenininha, eu escrevia muitos livros sobre meninas que passaram dificuldades assim, na vida e alcançavam a aprovação em medicina. Então eu me via muito dentro daquelas histórias que eu escrevia, de que eu queria aquilo. Você estava falando que você quer pesquisar, você hoje já pesquisa sobre essa parte oncológica pediátrica. Isso, é que assim, a gente tem que observar uma coisa que eu sempre observei em escolher o meu sonho, que é o modo em que uma criança ela lida com a doença é muito diferente do modo que o adulto lida. A criança, ela é muito voltada à luz nos olhos. Elas têm a disponibilidade de querer lutar contra aquilo. E eu acho isso, assim, o que me encanta. Eu sempre quis a pediatria. E aí dentro da oncologia, que era uma coisa que eu me encaixava muito. O que vocês pensam estar fazendo daqui a alguns anos, de futuro? Como é que você quer estar daqui a 5 anos, 6 anos? Olha, eu espero conseguir ser referência nessa área de pesquisa que eu tanto gosto, e eu espero que vidas sejam transformadas através do meu feito. Eu espero que eu consiga também ajudar muitas famílias brasileiras através disso, né? Daqui a 6 anos eu quero simplesmente estar ajudando, sendo mais eficiente ainda em uma clínica, sendo uma oncologista de muito sucesso, ajudando as crianças
e entregando meus livros para que elas leiam e possam se inspirar. Eu pretendo estudar fora, mas todos os conhecimentos que eu adquiri lá eu quero trazer para minha nação, né? Porque nós temos sim grande esperança na nação brasileira. A gente sabe que a nação brasileira, ela tem sim potencial para ser referência mundial em educação e a gente sabe que isso depende de nós. Estão vendo a capacidade dessas duas meninas juntas? E como eu falei, elas são, né, alunas olímpicas. A Arielle, ela é medalhista de ouro em astronomia, né, pela Olimpíada Brasileira de Astronomia. Inclusive fazem parte de uma mesma equipe. Como é que funciona isso? A gente vai competir agora a Olimpíada Nacional de História. Aí eu tava lá, o professor aqui do César Caos, que ele incentiva muito os alunos a participar da Olimpíada, principalmente de História, e ele falou. Aí eu cheguei, Arielle, você já tem sua equipe? Aí ela, não, ainda vou formar, vamos? Aí eu, vamos. Aí a gente chamou outra nossa colega, e aí a gente vai disputar agora. E se Deus quiser, o César Caos vai estar lá em Campinas e ganhando a medalha de ouro por meio da nossa equipe, se Deus quiser. E não só da nossa, como de várias outras equipes que vão participar aqui pelo nome da Escola de César Caos. Aí vocês imaginam, né, o quanto socialmente essas duas jovens ainda vão poder contribuir com a sociedade, porque é o que elas falam. Muito prazer conhecer você, conhecer a Arielle e tá passando para vocês que duas jovens, né, inteligentes, excelentes, estão pensando em você que está aí do outro lado. Podem ter certeza que daqui nós teremos duas grandes profissionais, nós teremos duas grandes mulheres, duas grandes cidadãs que se importam com o meio social delas. Manuela Braga para o Cidade 90.